A primeira pergunta de hoje é NQI. O ouvinte não quer se identificar, mas ele fala que uma pessoa próxima a ele, que é pastor, acabou errando, caiu em adultério. Ele, já arrependido, mas agora atualmente não está vivendo com a esposa. A esposa está morando em uma cidade, ele está morando em outra. Então esse ouvinte quer saber como fica a situação desse irmão pastor. Ele já se arrependeu do seu pecado. Ele não pode mais exercer o seu ministério de pastor? A Bíblia declara em Provérbios 28:13, quem confessa as suas transgressões e as abandona, alcança misericórdia. Então sempre há perdão para todo e qualquer pecado. Entretanto, esse nosso irmão exerceu um cargo de responsabilidade perante o público do qual era o pastor. E o seu exemplo foi negativo. Ele não tem condições de poder continuar pregando na mesma igreja. Mormente porque sua esposa se separou dele. Ela poderia perdoar o seu esposo e ele então dar continuidade ao seu ministério. Errou reconhecidamente. Precisa de perdão de Deus. Deus perdoa quem se arrepende do seu erro e abandona a prática do seu erro. E aí, à luz da Bíblia Sagrada, ela teria oportunidade de se casar de novo, mas o mais certo seria ela retornar ao convívio do seu pastor, perdoá-lo e dar chance de poderem viver uma vida como marido e mulher daqui para frente. Agora, eu não conheço, eu não sei o ministério, é uma providência que deve ser tomada pelo ministério ao qual ele pertencia. Então, os pastores que estarão reunidos vão tomar essa decisão, não cabe a nós. A próxima pergunta é do ouvinte Denis, da Congregação Cristã no Brasil. Ele pergunta ao pastor qual a postura de um cristão na guerra, como deve agir em um conflito, em uma guerra armada. Então ele pede ao pastor que oriente nesse sentido. Bom, a Bíblia nos deixa claro que nós somos cidadãos de duas pátrias. Somos cidadãos da pátria onde nascemos, para a qual temos obrigações. Essas obrigações, no que concerne a responsabilidade, vamos dizer, de uma autoridade, está registrada em Romanos capítulo 13, do versículo 1 em diante. Diz o texto: toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade, a autoridade, faz o bem, e terás louvor dela. Então, no versículo 7, concluindo, lemos: dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Assim, uma pessoa listada numa hipótese, ela deve
se atender a chamada e se portar como se fosse um outro soldado dentro da posição dela de cristã. A próxima pergunta é NQI. O ouvinte não quer se identificar, mas pergunta ao pastor qual o tipo de relação sexual correta que se deve ter o esposo com a esposa. Qual é a relação sexual que um casal, marido e mulher, devem ter? O escritor da epístola aos Hebreus, ele faz uma declaração no capítulo 13 e versículo 4, ele usa uma palavra quase que sagrada. A palavra venerado, venerado, é quase que chegando a santo. Eu diria que a palavra aqui está sendo melhor indicada, respeitado, acatado, seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Então, quer se portar dentro de um tipo de relação sexual entre marido e mulher aprovado pela Bíblia Sagrada, é viver dentro do ato sexual, marido e mulher, da forma natural como a Bíblia recomenda e respeitando a cama para evitar esses problemas que aqui estão mencionados. O leito sem mácula. Não agir com práticas que são comuns na vida do homem sem Deus, mas que dentro do casal, dentro do quarto de um casal, deve haver o respeito mútuo, para que Deus possa abençoar o casal e ter continuidade a vida dos dois e ser abençoado por Deus. Porque Deus vai julgar os que agem de modo estranho. Mormente, uma pessoa que não é casada, é solteira, não tem namorado ou tem noivo, e nesse campo de experiência para o futuro casamento, que é para conhecimento mútuo, já vive no ato sexual, está praticando a prostituição. E está fora da Bíblia Sagrada. Esse mesmo versículo aponta. E se for casado, então, com outro que não seja a própria esposa ou esposo, é adultério. Deus julga a ambos. É o que diz o texto. Repetindo, Hebreus 13, 4. O casamento seja por todos honrado. Os que se entregam a prostituição e ao adultério, Deus o julgará, e o leito seja sem mácula. A próxima pergunta é do ouvinte Neymar. Ele pergunta ao pastor se o ministério de danças na igreja tem base bíblica, pastor. Quero dizer ao Neymar, a sua pergunta é: danças durante o culto não tem base bíblica. Em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, nós temos uma rogativa do apóstolo Paulo dizendo o seguinte, repetindo Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional. Um culto que é baseado na razão, no conceito daquilo que Deus quer de nós. Não cede conformados com este mundo, não traga adaptações,
de fora para dentro da igreja, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Aqui significa que você, dentro de uma mentalidade baseada na Bíblia Sagrada, predominando o texto bíblico do qual você se lembra frequentemente, você não pode aceitar uma posição diferente para prestar a culto a Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como não tem havido combate à secularização dos nossos cultos, estão cada vez mais carregados de atrativos para a galera. Desculpe a colocação. Apesar disso, em 1 Coríntios 14, 26, está escrito: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo? Tem doutrina? Tem revelação? Tem língua? Tem interpretação? Mas hoje a pergunta seria outra. Tem mocinhas bonitas para dançar? Para atrair jovens dentro do culto? Com música profana? Que Deus é esse que vai receber esse culto? E termina o apóstolo: faça-se tudo para edificação. O culto a Deus deve ser ordeiro, decente, tendo como elementos principais o louvor a Deus, a exposição da palavra, a doutrina, a manifestação multifacetada do Espírito Santo, revelação, língua, interpretação. Meus irmãos, é triste ver como as superfluidades, as efemeridades estão ocupando espaço no culto coletivo a Deus. Quantas igrejas estão envolvidas assim? Já preparam músicas profanas para serem cantados pela mocidade dentro do próprio templo durante o horário de culto. Isso é uma blasfêmia contra Deus. A próxima pergunta é do ouvinte Sidney. Ele pergunta por que o Senhor Jesus é chamado de Emanuel e também de Jeová. Resposta: porque são nomes que lhe pertencem segundo a Bíblia. Com relação ao primeiro nome, Emanuel, nós lemos em Isaías 7,14, portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá, dará à luz um filho, chamarás o seu nome Emanuel. A tradução desse nome Emanuel é encontrada quando se deu o nascimento de Jesus, como lemos em Mateus capítulo 1, versículos 20 a 23, e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a Virgem conceberá, dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Jesus na terra era Deus conosco. Então Jesus aqui na terra, repetindo, era Deus conosco. Quanto ao nome Jeová, é certo que se trata de um arranjo linguístico, porque o nome de Deus era formado por um tetragrama, 4 letras consonantais. Não havia vogais no alfabeto hebraico, e só ouvindo a pronúncia das 4 letras consonantais é que se podia saber qual é a pronúncia do nome de Deus. Entretanto, lemos em João 8, 58 e 59,
que certa ocasião Jesus fez uma declaração para os judeus que deixou os judeus escandalizados, queriam matá-lo. Em João 8, 58 e 59 está escrito assim: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. A expressão usada no texto, eu sou, era repetida por Jesus quanto à sua identidade como Jeová. Palavra que não aparece no Novo Testamento, que foi escrito no grego. Não quero deixar com isso fora que não seja verdade que a tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, aleatoriamente colocaram dentro do Novo Testamento, tradução da palavra Kyrios, Theos, traduziram para Jeová, quando se refere ao Pai, numa citação. Tiveram a petulância de alterar a Bíblia a seu bel prazer 237 vezes, quando eu disse que não aparece nenhuma vez. E Jesus se referiu a essa expressão que tem o sentido em Êxodo 3,14. Mas que um paralelo de onde Jesus tirou a expressão eu sou é encontrado em Êxodo 3,14. Repetimos. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Porque Moisés indagou de Deus, qual é o teu nome? Porque o povo está pedindo, quer saber o nome. E ele respondeu, eu sou o que sou. E diga, eu sou, me enviou a vós. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Cabalmente Jesus era o mesmo Deus que se identificou aos judeus contemporâneos, que era eterno, apoiado também por João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, no texto do capítulo 1, versículo 1, na primeira parte, nós lemos, no princípio era o Verbo, indicando a eternidade do Verbo. Depois, em seguida, e o Verbo estava com Deus, indicando a distinção de personalidade. E o Verbo era Deus, indicando a identidade de natureza divina, igual à do Pai. De modo que quando Jesus disse para os judeus, eu sou, ele usou essa expressão para ele, Jeová. Os judeus quiseram matá-lo, apedrejá-lo. Mas Jesus não falava mentira, declarava-lhe o que era próprio, e ele podia então dizer aí que ele era da mesma autoridade do Pai, Jeová. A próxima pergunta é do nosso ouvinte Adalto. Ele pergunta ao pastor se uma pessoa que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador já pode tomar, já pode participar da ceia do Senhor, pastor? Absolutamente não. Ele não tem condições de conhecimentos bíblicos para saber do que se trata a cerimônia. Pode ver os outros fazerem, mas ele não tem o entendimento do que significa isso. Ele vai aprender. Então, quando Jesus mandou batizar, Mateus 28, 19, ele disse, ide, fazei discípulos.
Vou repetir. Ide, fazei discípulos. Antes de qualquer pensamento em batismo, há um discipulado que passa a orientar essa pessoa, à luz da Bíblia Sagrada, sobre as responsabilidades que ele terá como membro da igreja, e isso se dá após o batismo. Então, precedendo a ceia do Senhor, a celebração do batismo nas águas, depois de orientado biblicamente. Senão ele vai tomar apenas um banho de água, não vai ser batizado, porque ele não está entendendo nada do que estão fazendo com ele. E só orientado que ele pode valorizar o que está sendo realizado. E em seguida ao batismo, então ele já está orientado a respeito de outra ordenança de Jesus, que é a celebração ou a participação na ceia. Ele vai tomar conhecimento que o homem deve examinar-se a si mesmo, saber o seu estado interior, se ele está ali com respeito ao ato ou apenas é uma curiosidade. Examine-se o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para seu próprio prejuízo. Então não pode fazer um ato desse. O pastor que consentir está participando, ser co-participante da responsabilidade.